Gálatas capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 21. Gálatas capítulo 4, do versículo 21 até o 31. Deus, Ele é um Deus bom. Nessa noite eu quero que você entenda que você precisa orar. Nós precisamos permanecer orando. Que a oração é uma força para você. E que aquilo que a palavra do nosso Pai diz, ela é a verdade. Que você pode confiar nessa palavra. Que ela não é uma coisa vã. Quando você está em aflições, pegue a palavra do Pai. Gálatas 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo começa dizendo, Gálatas, insensatos, vocês começaram tão bem no espírito, por que vocês querem se aperfeiçoar agora na carne? Vocês nunca leram a lei? A lei é rigorosa, a lei. Se você não cumprir a lei, existe uma penalidade. Vocês conheceram a graça maravilhosa e vocês querem voltar às práticas da lei do judaísmo? Que já cessaram. Olha o versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Lembra que Sara achou que era impossível quando Deus disse para Abraão, para ir para o casal, olha, de você vai nascer você vai ter um filho, Abraão. Pensou, não é impossível. Aí Sara teve uma ideia, e ele concordou. Eu tenho uma escrava, e você vai se deitar com a escrava, e ela vai ter um filho, e pertence a nós. Esse vai ser o nosso herdeiro. Só que não foi isso que Deus disse. Olha o versículo 24. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi dada a lei para Moisés, que gera para escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto. Porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Aqui isso é uma profecia poderosa, que foi falada lá atrás. Do mesmo jeito que no passado Ismael perseguia a Isaque, ainda assim é hoje. Não mudou. E nós temos que começar a pensar sobre isso. E nós temos que saber conhecer a verdade, porque o diabo é muito astuto. E se você conhece a verdade, se fortalece nessa verdade, a sua vida vai ser transformada. O que Deus está dizendo para nós? Vocês são filhos da promessa que eu fiz para Isaque. Vocês são livres, vocês não são mais escravos de nada. Primeiro ponto, nós somos gentios. Não foi para nós que foi dada a lei. Não foi para você que foi dado. Nem para mim. Não somos judeus. Então, existe ainda outras religiões no nosso meio que quer que você volte às práticas judaicas. Quer que você guarde dias, meses, anos. Não coma isso, não coma aquilo. Não faça assim. Não é mais como antes. Você é livre. Você é filha de Sara. Oh, aleluia. E olha só, versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura?
lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Volta comigo lá em Gênesis 16 para você ver. Que nós vamos ver Gênesis 16. Deus deu promessa, Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele nunca fala que ele é o Deus de Ismael. E sempre se refere, Jesus mesmo disse. E sempre Deus fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Comece a prestar atenção. Deus não faz menção a Ismael. Deus também abençoou Ismael. Você vai olhar aqui comigo, olha Gênesis 16, 12. Olha aqui que Deus... Quando Agar fugiu de Sarai, porque ela estava grávida, e Sarai começou, Sara, que era Sarai, começou a perceber que Agar estava sentindo o máximo, porque estava carregando o filho de Abraão. E ela deu uma carreira em Agar. E ela fugiu. Ela estava triste, chorando. E olha só como que... Olha o versículo 9. Vamos começar de Gênesis 16, 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será, olha a promessa do que realmente aconteceu com Ismael. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. E nós vemos que daqui de Ismael nasceu o povo do Islã. Os muçulmanos vieram dessa linhagem. E nós vemos realmente o quanto eles são flecheiros, o quanto são... Você percebe que toda a profecia se cumpre sobre eles. Exatamente como Deus falou, aconteceu. Isso lá em Gênesis. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava. Tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Olha o versículo 15. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Então, para você ver que para Deus tudo é possível.